Ela era uma camponesa, vivia numa aldeia sem importância, numa província pobre e desprezada, num canto do Império Romano. Como milhares de outras meninas, a sua vida não tinha grande significado, só tinha valor para um punhado de pessoas. E o natural é que ela tivesse sido completamente esquecida pela história ao fim de uma geração, no máximo duas. No entretanto, ela viveu uma experiência incapacitante, dolorosa, tornou-se grávida, sendo solteira, numa cultura patriarcal, fechada, marcada pela vergonha, marcada por códigos de honra muito restritos. E, no entretanto, não é exagero dizer que ela é a mulher mais conhecida e amada da história. Estou, evidentemente, a falar de Maria. Esta adolescente judia, moradora da Galileia, se olharmos para a sua história, não fez nada que a tornasse notável. Ela não liderou nenhuma organização, ela não escreveu nada que ficasse registado, ela não foi uma artista. Sabemos mesmo muito pouco a respeito da vida dela, a não ser alguns momentos chaves ligados essencialmente ao nascimento de Jesus e depois um ou outro pormenor na vida adulta do Mestre. Mas foi Deus que entrou na vida de Maria de um modo único. E a grande diferença que aconteceu e que a marcou para o resto da história e que a transforma numa personagem tão significativa é a resposta que ela deu à maneira como Deus entra na sua vida e ao que Deus lhe pede. E essa experiência a torna especial. Aquilo que Deus fez na vida dela. Vamos lembrar, irmãos, o texto bíblico que nos fala sobre este desafio que foi lançado a Maria. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quando Lucas escreve o seu Evangelho, nós temos praticamente a certeza de que já havia dois evangelhos em circulação. O Evangelho de Marcos, produto da experiência, da memória, da recordação do apóstolo Pedro, escrito por João Marcos, primeiro evangelho a ser conhecido, já existia em circulação há algum tempo. É provável que o Evangelho de Mateus, discípulo de Jesus, também já estivesse em circulação. Mas Lucas é o único escritor da Bíblia que não era judeu. Era grego. Era médico. Era um homem que tinha uma mente organizada. E o seu objetivo foi conversar com as pessoas que tinham experimentado a vida de Jesus de uma forma tão intensa para poder contar a história. E Lucas certamente conversou com Maria. E é por isso que ele começa o seu evangelho onde os outros evangelhos quase nem tocam, que é a experiência anterior ao nascimento de Jesus. E é ele que nos conta aquilo que se passou com Maria e que nós lemos em Lucas 1 a partir do verso 26. Diz assim: no sexto mês, o sexto mês diz aqui referência ao sexto mês de gravidez de Isabel, que era prima de Maria. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta.
Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é já o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Esta experiência extraordinária, irmãos, sendo única na história, tem alguns aspectos de semelhança com a experiência de cada um de nós. Assim como Maria não tinha conhecimento da salvação de Deus e não conhecia o Messias, não podia conhecer, ele ainda não tinha vindo ao mundo, também nós um dia não conhecíamos. Também nós um dia recebemos a mensagem de alguma maneira, não exatamente como foi transmitida a Maria, mas foi transmitida a nós. É possível que o grau de envolvimento que nos é pedido seja diferente do que foi exigido a ela, mas nos aspectos mais importantes a semelhança é significativa. Olhemos então o texto, irmãos. Vamos tentar perceber isto. Vamos começar por aquilo que o anjo disse a Maria, porque ao falar com ela, ele falou algumas coisas sobre ela, Maria, sobre Deus e sobre Jesus. Ele começa por mostrar a Maria a realidade divina e que ela não está tão longe quanto Maria podia achar. Ele afirma, o anjo afirma a Maria que o Senhor estava com ela, que ela era agraciada, que ela achara graça diante de Deus. A palavra graça diz respeito a um dom, a uma prenda, a um presente que nós recebemos sem merecer. O anjo lhe diz: tu vais receber de Deus algo que não mereces, mas foste achada, foste agraciada pelo Senhor, foste abençoada por Ele. Maria não devia nem saber que Deus estava tão perto e nem que ela fora agraciada. Mas essa era a sua situação. É isso que o anjo lhe diz. Tu foste escolhida, tu foste separada, tu foste abençoada. Deus está revelando a ti a sua graça. És especial por causa disso, porque Deus te escolheu. E Deus não está longe. Ele está aqui bem perto. Ele está contigo. É interessante, irmãos, porque este episódio parece fazer de alguma maneira eco de tantos outros que nós encontramos na palavra de Deus, como por exemplo o episódio daquele homem que vai dar o nome ao povo de Deus, Israel, Jacó, a quem o nome vai ser mudado para Israel. Um dia ele saiu da sua casa, fugindo por causa da situação familiar. O seu irmão Esaú queria matá-lo e Jacó tem que fugir. E Jacó vai a caminho da terra da sua família, muito distante. E ele está tão perturbado que ele nem sequer procura uma aldeia ou uma cidade para se refugiar à noite. Ele dorme ao relento. Ele tira uma pedra e coloca a pedra como travesseiro. E ele adormece e durante aquela noite ele tem uma visão celestial. O céu se abre e ele vê anjos subindo e descendo. E quando Jacó acorda de manhã, a sua primeira expressão é: Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava aqui e eu não sabia. Deus estava com Maria
e ela não tinha percebido ainda. Mas conosco também acontece o mesmo. Deus não está longe de nós, num lugar perdido no espaço sideral, a olhar para um mundo longínquo. Quando o primeiro astronauta russo começou a circundar a Terra, na altura em que a União Soviética pregava o ateísmo, ele afirmou triunfantemente: olhei para o universo, estive a circundar a Terra e não achei Deus. Estava a procurar no sítio errado. Ele não precisava ter ido tão longe para tentar encontrar, porque o Senhor não estava distante, Ele é Deus de perto. Ele está ao nosso lado, se ao menos nós conseguimos perceber. Ele já fez tudo o que é necessário para que nós possamos ter a sua salvação em nossas vidas. Ele já fez tudo o que era preciso para que nós recebamos aquilo que significa paz, propósito, direção segura, esperança aqui no além. Ele não está distante, Ele está perto. Alguém já disse que a distância que Deus está de nós é a distância de uma oração. E isto é o que depende apenas de nós. E nós podíamos dizer, bem, a história começa bem, não é? A história começa com uma notícia ótima, uma notícia excelente. Mas há mais. O anjo revela a Maria alguns aspectos fundamentais a respeito de Jesus. Ensinamentos que são básicos. Ele é descrito como Filho de Deus. Deus em forma humana. O anjo diz a ela que ela vai ter um bebê e que este bebê vai ser nada mais, nada menos do que Deus entrando na esfera humana. Deus vai vir aqui nascer no mundo por meio dela e este é um Deus eterno. Sempre existiu. Para que não houvesse dúvidas, o anjo diz isso 2 vezes. Diz que ele é aquele que vai ter um trono eterno e que o seu trono vai durar para sempre, para que ela não tivesse dúvida do que é que ele estava a falar. Ele diz que aquele que vai vir ao mundo através dela vai ser um santo, sem pecado, terá uma vida que o vai separar de toda a humanidade pela sua qualidade única. Ele diz a ela que aquele que vai vir será Jesus, o Salvador. Jesus significa Deus salva. Aquele que viria seria o Messias prometido desde o início, o Salvador da humanidade, aquele que vinha cumprir a promessa que Deus tinha feito ao homem desde que o pecado entrou na humanidade. Meus irmãos, e diante da realidade que vivemos no mundo atual, deste pluralismo em que aceitamos ou que se quer aceitar todas as religiões como tendo o mesmo valor, de um relativismo em que diz que não existe verdade, mas a verdade é uma coisa individual de cada um. As afirmações feitas aqui são únicas e separam o cristianismo do resto. Algumas pessoas nos acusam de elitismo, de intolerância, de orgulho. Até pode ser que sim, mas aqueles que também querem declarar e dizer que todas as religiões são iguais, também são elitistas, porque estão a fazer uma afirmação que não podem depois confirmar. A palavra de Deus, segundo nós temos aqui, faz afirmações a respeito de Jesus que são únicas. Não há como fugir delas. Nos diz que nós temos nele o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que Ele tomou forma humana para viver conosco, para viver a nossa vida, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Não há como encarar esta afirmação de outra maneira, ou nós aceitamos ou não. Mas o anjo também falou a respeito de Deus. Não somente disse a Maria que Deus era um Deus presente, mas disse a ela que Deus era um Deus de graça e de amor, um Deus que quer salvar, um Deus que quer entrar na realidade humana, um Deus que vai fazer aquilo que aparentemente é impossível, um Deus que não está limitado às nossas soluções, um Deus que não se encontra apertado pelas nossas expectativas. Ele diz a Maria algo que tem consolado tantos corações: Deus é o Deus do impossível. Nós achamos, por vezes, que ao olhar para as possibilidades à nossa frente, Deus está limitado a elas. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que o nosso Deus é aquele que faz muito mais infinitamente além daquilo que nós pedimos ou sequer somos capazes de pensar. Porque o nosso pensamento é tão pequeno, é tão limitado, é tão reduzido, e Deus não está reduzido à nossa mente. Não está reduzido ao nosso raciocínio, à nossa capacidade.
Ele vai muito além. Ora, estas são afirmações poderosas e profundas demais para uma adolescente da Galileia com pouca formação, sem nenhum estudo, que pertence a uma família pobre, que está desposada de um humilde carpinteiro. Parece-nos que é teologia a mais, que é informação a mais, que é significado a mais para uma menina tão simples. E como é que Maria responde? E esta é a questão. De certo modo, aquilo que é dito a Maria é proclamado a nós também. Pode ser que não seja um anjo, e acredito que eles não costumam aparecer com muita frequência, mas pode ser um livro, pode ser uma mensagem, pode ser um folheto, pode ser um testemunho pessoal. De alguma maneira nós somos confrontados com a mesma verdade que foi dita a Maria. E sabem, esta afirmação continua trazendo algum desconforto. Ela mexe com o nosso coração, ela mexe com a nossa mente. Há centenas de livros, contos, histórias, filmes, séries de televisão feitas sobre Jesus, mas no fundo a pergunta é sempre a mesma: quem era ele? Era mesmo Deus entre os homens? Era mesmo o Salvador? A sua salvação tem alguma coisa a ver comigo? Como é que eu posso reagir? Qual é a resposta que eu posso ter? E o meu desafio para vós hoje é olhar para este texto e ver como Maria respondeu. Porque ela se tornou tão significativa na história pela forma como respondeu. E a sua resposta nos ajuda a saber como nós devemos responder. Olhe para o texto. Versículo 29 diz que, ouvindo ela aquilo que foi dito pelo anjo, ela considerava o que é que isto significava. A primeira coisa que Maria fez, irmãos, foi avaliar a situação, foi avaliar o que estava a ouvir, foi considerar o que ela tinha recebido. Como é que isto era possível? É interessante porque às vezes nós temos a ideia que todas as culturas antigas eram ignorantes e supersticiosas. Nós achamos que todas as pessoas antigas, afinal, aceitavam tudo sem questionar. É mais ou menos como se uma camponesa judia naquela altura, uma visita de um anjo fosse uma coisa normal. O anjo apareceu para ela e ela simplesmente assentou-se, ou sei lá, e virou-se para ele e disse assim: anjo, estás bom? Olha, bom ver-te aqui, ainda bem que vieste cá. Então qual é o recado que trazes para mim hoje? Não é isso que acontece, irmãos. Não foi isso que aconteceu. Aquilo que aconteceu com Maria foi demasiadamente profundo. A aparição deste anjo abalou-a de forma completa. Foi uma experiência profundamente perturbadora para Maria. E o que é que ela fez? Ela avaliou. Ela considerou. Ela pensou na situação. A palavra usada no original, os irmãos têm aí no versículo 29, diz considerava. Algumas traduções podem ter uma palavra diferente. Pensava ou tentava entender o significado. A palavra grega no original usada por Lucas fala sobre lógica. É a palavra de onde nós tiramos a palavra portuguesa lógica. Ela avaliou logicamente a situação. Para ela não fazia sentido. Na sua mentalidade judaica do primeiro século, não era possível que o Deus Todo-Poderoso, que tinha libertado Israel do Egito, que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito sinais e maravilhas no tempo de Moisés, no tempo de Elias, não era possível que esse Deus Todo-Poderoso se tornasse homem. E ainda por cima que fosse usar uma humilde camponesa como ela para poder tornar esta forma. Toda esta possibilidade abalou-a. Ela não conseguia fazer sentido daquilo que ela estava a receber. Irmãos, o texto não nos diz que Maria deu um salto de fé imediatamente sem pensar. Não nos diz que ela aceitou tudo de coração aberto sem colocar nenhum tipo de pergunta. O texto diz que a primeira coisa que ela fez, depois de ouvir aquele recado, foi avaliar o que significava. Mas logo a seguir, no versículo 34, nós encontramos outra parte da reação de Maria. Diz o texto: Maria disse ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Ela avaliou e ela colocou as suas dúvidas. A sua dúvida era válida, era sincera. Há dois tipos de dúvidas, irmãos. Há dúvidas honestas e desonestas. Há dúvidas que são desonestas, irmãos, porque não estão à procura de resposta. Há dúvidas que são apenas orgulho e preconceito. Bloqueiam qualquer possibilidade de explicação. Há dúvidas que, na verdade, já trazem todas as suas ideias
fechadas, limitadas, estão apenas querendo impor a sua posição, não estão a fim de dialogar. Há dúvidas que não são verdadeiras, não estão à espera de que haja uma resposta. E todos nós já lidamos com isto. De pessoas que nos perguntam às vezes algumas coisas, mas antes, quando nós estamos a responder, já olhamos nos olhos da pessoa que ela não está a prestar atenção no que estamos a dizer. Não é uma dúvida genuína, mas não era o caso de Maria. A sua dúvida era sincera, era honesta. Ela queria entender como é que isto era possível. Não conheço varão, disse ela. Bem, é assim, eu não entendo muito da matéria, sou virgem, não me casei ainda, mas pelo que eu já percebi, os bebés não são trazidos pelas cegonhas. É preciso um homem e uma mulher, é preciso um casal, é preciso um relacionamento físico. Eu não casei, sou virgem, nunca estive com nenhum homem, como é que eu vou poder dar à luz a um bebê? Era uma lógica natural, era uma pergunta aceitável. E o anjo ajuda Maria no seu raciocínio, na sua dúvida. O anjo não rejeita a colocação de Maria, mas ajuda Maria a pensar. Maria, não é Deus Todo-Poderoso? Não tem Deus a capacidade para fazer maravilhas? Não é um Deus que livrou o seu povo do Egito? Maria, tu queres ter a certeza de que realmente há algo extraordinário aqui a acontecer? Olha, dou-te uma prova bem próxima de ti. A tua prima, lembras-te de Isabel? Sabes quantos anos ela tem? Já passou a idade dela poder ter filhos, não é verdade? Pois ela já está no 6º mês de gravidez. Maria, entende? Para Deus, para o teu Deus, para o Deus de Israel, não há impossível. Ela foi sincera na sua busca. Ela encontrou uma resposta cabal. Mas tendo recebido a informação, avaliando o que aquilo significava e recebendo a resposta à dúvida que ela colocou, a seguir, Maria faz um ato de coragem impressionante e se entrega sem limitações. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, que coragem foi preciso. Porque no curto diálogo que Maria teve com o anjo, ela certamente avaliou a situação. Naquele pequeno momento em que ela conversou com o anjo, ela percebeu o que estava sendo pedido a ela. Era um ato de fé e de confiança e de entrega enorme. A sua aceitação do desafio que lhe é lançado pelo anjo vai lhe custar muito. Ela seria caluniada, humilhada, olhada de lado e desrespeitada. As pessoas iriam rir, fazer troça da opção que Maria fez. Elas iam fazer pouco das suas explicações. E quando ela dissesse: mas um anjo me disse que eu ia conceber da parte do Senhor, as pessoas iam rir e responder com malícia. E por mais jovem que ela fosse, ela tinha a percepção do que ia acontecer. Ela sabia o que estava em jogo, mas ela avaliou que se para receber o Salvador era preciso passar por tudo isto, ela estava disposta a aceitar. Ela estava pronta a se entregar nas mãos de Deus. Ela estava pronta a fazer a vontade de Deus. Se para isso ela tivesse que sofrer, tudo bem, o que ela recebia era muito maior. Mesmo sabendo das consequências, ela entendeu que ela ganhava muito mais do que eventualmente perdia. Deixe-me dizer-vos aqui que cabe uma nota sobre a coragem daquele que era o seu noivo, José, porque ele teve o mesmo ato, a mesma coragem. O texto bíblico em Mateus, que nós não vamos ler, diz que José era um homem correto, que vivia segundo a lei, que buscava a vontade de Deus. Ele tinha uma vida digna. E ele não escolheu Maria por acaso. E o seu casamento combinado com ela, mesmo que tenha sido combinado pelos pais, fez com que nascesse do seu coração amor por esta jovem. Ele a amava tanto que o texto bíblico diz que quando ele soube que Maria estava grávida, ele aceitou levar com a culpa de uma coisa que não era culpa sua. Ele dizia: bem, eu não posso casar com ela porque eu sei que ela não engravidou de mim, mas alguma coisa está errada aqui, portanto eu vou-me embora. Não vou pedir justiça, não vou levá-la diante do tribunal, eu vou-me embora, porque assim
ela pelo menos escapa. Vão achar que fui eu o culpado, apesar de que não fui eu, mas tudo bem, eu levo com a culpa, eu só não quero que ela passe por nenhuma dificuldade. E então o anjo à noite veio dizer: José, José, atenção José, é Deus que está a agir aqui, o que Maria te falou é verdade. Aquele que vai nascer é o Salvador. E José aceitou com coragem a mensagem que lhe foi dada. Ele sabia que a sua reputação estava em jogo. Ele sabia que a partir dali as pessoas iam desprezá-lo, apontar o dedo, falar com malícia. Mas José amava mais a Maria e confiou mais em Deus do que se preocupou com a sua reputação. A Bíblia diz que os tímidos não entram no reino dos céus, os sem coragem. Mas aqui, Maria e José tiveram este ato de confiança. E tendo feito isto, e tendo-o encontrado no seu coração, porque Deus lhe deu a sua graça, a capacidade de confiar em Deus, o texto diz que a seguir, Maria buscou a comunhão. Diz o versículo 40 que ela foi à casa de Isabel, a sua prima. Ela foi confirmar aquilo que o anjo tinha dito. Ela foi ter a certeza de que aquilo que tinha sido dito a ela sobre o milagre de Deus estava a acontecer. Porque ela entendeu, se alguém pode partilhar comigo esta fé, é alguém que está a confiar e a ser tocada por Deus da mesma maneira. Vou visitar a minha prima. E ela fez muito bem, meus irmãos, ela fez muito bem. Porque ela foi procurar alguém que podia partilhar com ela esta ação maravilhosa de Deus. E Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma as palavras do anjo, declarando a soberania de Cristo quando ele era ainda um feto. Às vezes ficamos impressionados porque os pastores olharam para um bebê e reconheceram que ali estava o Salvador. Às vezes ficamos impressionados quando os magos vieram de longe, olharam para um infante e reconheceram nele o rei que Deus tinha trazido. Mas Isabel não viu nada, irmãos, nem barriga, porque Maria não tinha barriga ainda. Mas ela reconheceu que estava ali presente o Salvador, o Senhor da humanidade. E com Isabel, Maria encontrou o apoio que ela precisava para se fortalecer e para enfrentar os desafios que vinham para a sua fé. Como Maria, nós também temos a oportunidade de ouvir a mensagem sobre Jesus. E o desafio que trazemos esta manhã é que nós possamos reagir como ela fez. Avaliemos a mensagem do Evangelho. O Evangelho do Senhor não tem dificuldade na sua avaliação. Quando Filipe, discípulo de Jesus, foi ter com um amigo chamado Natanael, ele disse a Natanael: olha, nós achamos o Messias, é Jesus de Nazaré. E Natanael desprezou e disse assim: de onde? Nazaré? Era só o que faltava. O Messias vive de Nazaré, uma aldeiazinha aí qualquer, num canto sem importância nenhuma. E é curioso, irmãos, porque Filipe não ficou nervoso, Filipe não se enraiveceu, Filipe não reagiu e não começou a responder uma série de coisas. Filipe, de forma muito tranquila, disse ao seu amigo: vem e vê. Avalia. Vem confirmar se é verdade ou não. Abre o teu coração e vem e percebe o que está a acontecer. Pensa, raciocina. Nós não estamos a dizer que tudo seja feito pelo raciocínio. Nós estamos a dizer que é necessário pensar e avaliar. Foi o próprio Jesus que o disse. Venha ver a vida que Jesus viveu. Venha ler aquilo que ele disse. Venha ver a forma como ele serviu ao longo da sua vida. Venha observar a forma como ele morreu. Venha ver as evidências da sua ressurreição. Venha ver os milhões que ao longo da história creram nele. Venha ver as vidas que foram transformadas. Venha ver a diferença que aqueles que são verdadeiramente dele fazem no mundo. Venha, veja, avalie. Ponha as suas dúvidas. Questione com sinceridade. O Senhor não está longe e não nega responder a quem busca de coração aberto. Algumas pessoas acham que a fé exclui qualquer tipo de pergunta ou questão. Mas a Bíblia sistematicamente nos mostra um Senhor que tem paciência, misericórdia e que atenta àqueles que chegam a Ele com um coração aberto sinceramente. Maria perguntou: como é possível? A sua dúvida não foi colocada de lado, foi respondida.
Ele, o Senhor, é a verdade que liberta. Ele não tem medo do confronto. Avance com sinceridade. Deus não tem medo das suas perguntas, nem rejeita as suas questões. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Ele não vai explicar todas as coisas porque Ele não nos deve explicações. Mas Ele nunca deixa um coração sincero e nunca rejeita uma alma que o busca com toda a verdade. Mas depois de avaliar e de buscar, chega o momento em que você tem que tomar uma decisão e ela vai exigir coragem. Há um momento em que vai ter que se entregar e sem limitações. Ele não pede aquilo que não fez por nós. Ele se entregou por nós. Ele se deu por inteiro. Ele morreu por nós. Ele escolheu vir a este mundo como um bebê de um casal pobre da Galileia e já nasceu em circunstâncias tão difíceis. Sabem porquê? Porque o paradigma de Deus é este. A salvação que Deus escolheu nos dar veio em fraqueza, em sofrimento e em morte para nos mostrar o quanto Ele nos amava. Quando Ele pede a nossa vida, Ele só está a pedir aquilo que Ele já nos deu. E quando Ele nos pede a vida, Ele está-nos a prometer a verdadeira vida abundante. Um dia como Maria. Nós temos que perder talvez algumas coisas que achamos valiosas para ganhar aquilo que não podemos perder. Pode ser que percamos algumas amizades que não seriam verdadeiramente genuínas. Pode ser que percamos alguma posição social, que é sempre uma coisa muito relativa. Pode ser até que possamos perder alguma reputação entre as pessoas que compreendem de uma forma errada. Mas nós ganhamos paz com Deus, propósito na vida, certeza da salvação, garantia da vida eterna. Pode parecer a alguns que até perderam parte da sua vida, mas certamente ganharam a sua alma. Mas faça como Maria até ao fim. Maria, depois de entregar a sua vida nas mãos de Deus e de confiar naquilo que Deus tinha lhe dito que ia acontecer, ela procurou comunhão. Ela procurou aqueles que já estavam na caminhada. Ela procurou aqueles que já tinham iniciado a jornada e já tinham a experiência com Deus. Ela foi ter com alguém cuja vida já tinha sido tocada pelo Senhor de uma forma clara, porque esta pessoa podia ajudá-la na caminhada. Aqueles que já estão no caminho podem nos ajudar na nossa jornada de fé. Quando iniciamos, estamos titubeantes, não sabemos muito como caminhar, os nossos passos são trôpegos. Por isso nós precisamos de quem nos auxilie. É para isso que serve a igreja. É para isso que servem aqueles que já estão no caminho. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que Jesus fez discípulos e antes de ir embora Ele diz, continuem a fazer discípulos. Façam discípulos, que vão fazer discípulos, sempre de um só, de Jesus. Vocês aprenderam a segui-lo? Aprenderam a viver uma vida em que querem ser cada vez mais parecidos com Jesus? Então aqueles que creem nele, ajudem-nos para que eles possam andar nesse caminho também. Auxiliem-nos para que eles possam perceber como é que podem caminhar com Deus e se aproximar de Jesus a cada dia. Para isto serve a igreja. Para o apoio, para o ensino, para o encorajamento, para o auxílio na capacitação daqueles que querem servir e seguir o Senhor. Este é o verdadeiro apelo do Natal. Deus vindo ao mundo, tocando a nossa realidade, para que nós possamos chegar à realidade dele. Qual será a sua resposta? Acho muito pouco provável que um anjo apareça na sua casa ou no seu quarto hoje. Mas ele já não precisa ir lá ir. Você já não pode dizer que não ouviu a mensagem clara. Ele não vai precisar aparecer assim porque o recado daquilo que Deus fez e tem para lhe oferecer já lhe foi transmitido aqui de uma forma clara. Nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que dá aquilo que nós não merecemos. No nosso pecado nós escolhemos ficar separados dele. Mas ele deu a vida do seu Filho, que veio viver a nossa realidade e morrer a morte que nós merecíamos, para que nós possamos viver com ele. Venha avaliar. Se tem dúvidas, coloque-as de forma sincera. Mas confie. Entregue.
Porque a Bíblia diz que aí começa uma vida nova. Uma vida com Deus. Vou pedir a todos que abaixem a cabeça agora e que fechem os seus olhos. Não é por nenhuma razão ritual, é apenas por uma questão de concentração, para que você não olhe para o que está ao seu lado. Natal significa nascimento de Jesus. É uma data convencionada, mas é a celebração de um facto verdadeiro e extraordinário. Jesus nasceu em Belém, mas Ele quer nascer na sua vida também.